Boa tarde, o título do trabalho é Mecanismo de Neurotoxicidade Induzida pela Administração de LPS Paraquat, tese escrita por Sinara Ludwig Gonçalves, da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo, atingindo cerca de 1,5 a 2% da população com 60 anos ou mais. E por característica, os sintomas são tremor, rigidez, lentidão no movimento, perda de estabilidade postural. E não só no Parkinson, essas doenças aparecem em outras síndromes neurodegenerativas chamadas síndromes parkinsonianas. A nível celular, o que se observa é uma perda de neurônios dopaminérgicos na região conhecida como substância negra, nos núcleos da base do cérebro. E também um acúmulo da proteína alfa-sinucleína. A proteína passa a se agregar, formando esses corpos de Levy, que acabam se espalhando conforme a doença vai progredindo. Então a gente observa que, conforme o Parkinson progride, esses corpos de Levy vão sendo encontrados cada vez mais em outras regiões do cérebro. Primeiro ele aparece no tronco encefálico, mas aí ele atinge os núcleos da base e depois começa a se espalhar para os córtex cerebrais, provocando primeiro distúrbios olfatórios e depois distúrbios do sono e motores e, por fim, quando a maior parte do cérebro está tomado, distúrbios também cognitivos e emocionais. Embora uma parte dos casos de doença de Parkinson sejam provocados por fatores genéticos, a maior parte é idiopática, não se tem uma causa muito bem definida e acredita-se que seja multifatorial, com a participação de fatores ambientais, toxinas, por exemplo, também infecções bacterianas e por aí vai. Duas coisas estão no centro da doença de Parkinson: a perda de função mitocondrial, que é observada nesses neurônios, e o estresse oxidativo. O processo inflamatório, aliás, ele parece ser bastante importante, tanto na doença de Parkinson como em outras doenças neurológicas. Bom, como é que funciona o sistema imunológico no sistema nervoso central? As células da microglia, que são as células imunes residentes no sistema nervoso central, elas podem ser ativadas frente à exposição a certos dumps ou pumps, e essa ativação faz com que elas secretem vários fatores pró-inflamatórios e também espécies reativas de oxigênio, mas se essa ativação é muito exagerada, ela pode provocar também dano e morte de neurônios, que por sua vez, quando morrem, também extravasam certas moléculas que ativam mais células da microglia, gerando um efeito de microgliose reativa que pode perpetuar o processo inflamatório, provocando mais dano neuronal. E já foi observado que há aumento de citocinas pró-inflamatórias durante a doença de Parkinson, indicando a presença de um processo inflamatório importante na doença. Um fenômeno interessante é o priming, ou sensibilização das células da microglia, que acontece quando essas células são expostas a um dump, por exemplo, e elas são ativadas uma primeira vez e então ficam sensibilizadas. Se elas forem ativadas uma segunda vez, a reação vai ser muito mais forte, elas vão liberar muito mais fatores pró-inflamatórios e espécies reativas de oxigênio do que na primeira vez. Então, essa sensibilização acaba maximizando o processo inflamatório numa segunda ativação da microglia. Esse fenômeno ele abre hipóteses interessantes sobre como diversos fatores ambientais, toxinas, por exemplo, podem atuar de maneira sinérgica, potencializando o efeito neurotóxico uma da outra. Por exemplo, o paraquat, por exemplo, que é um herbicida e que acaba provocando efeitos neurotóxicos, se ele é capaz de ativar a microglia, essa microglia pode estar sensibilizada e frente a uma segunda toxina, que pode ser lipopolissacarídeo bacteriano, por exemplo, que é o que esse trabalho vai discutir, essa segunda ativação vai ser ainda mais forte. Então o paraquat estaria, de certa forma, potencializando a neurotoxicidade do LPS. Essa hipótese é chamada de hipótese dos múltiplos hits, que basicamente está dizendo que o nosso sistema imune do sistema nervoso ele é ótimo para controlar
certas situações, quando envolve uma única toxina, um único elemento estranho, mas quando tem mais de um fator atuando em conjunto, acontece essa sensibilização e ele perde o controle do processo inflamatório. O objetivo desse trabalho é investigar os efeitos neurotóxicos de duas toxinas que se sabe que provocam sintomas parecidos aos que são observados na doença de Parkinson, que é o LPS bacteriano e o herbicida paraquat. Então eles querem observar aqui, primeiro, quais são os efeitos neurotóxicos provocados por esses agentes tóxicos e se eles atuam sinergicamente para agravar o quadro da doença de Parkinson, por exemplo. E eles pretendem observar isso tanto em vivo, utilizando camundongos, tanto in vitro também. Bom, os animais utilizados são camundongos suíços, obtidos do Biotério Central da Universidade Federal de Santa Catarina. Todos são do sexo macho, de 10 a 12 semanas de idade. Eles ficam em gaiolas de plástico com água e comida à vontade e a uma temperatura controlada de 21 graus Celsius. O ciclo claro-escuro acontece de 12 em 12 horas. E todos os procedimentos realizados foram aprovados pela Comissão Ética do Uso de Animais da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, todos os protocolos experimentais deles seguem mais ou menos esse padrão aqui de desenho experimental. Você tem a primeira administração do LPS ou do paraquat via cavidade intraperitoneal. Em seguida, eles vão fazer uma série de análises comportamentais ou eles vão fazer coleta de sangue e depois eutanásia para poder fazer análises bioquímicas da permeabilidade da barreira hematoencefálica, por exemplo, do plasma sanguíneo e atividade enzimática de enzimas importantes na homeostase redox e também na função mitocondrial. Bem, o primeiro protocolo experimental tem o objetivo de avaliar o efeito do LPS na permeabilidade da barreira hematoencefálica. Por que isso? De novo, eles estão buscando entender de que maneira diferentes agentes tóxicos poderiam atuar sinergicamente no agravamento do quadro de neurotoxicidade. O paraquat é um herbicida que ele provoca neurotoxicidade, mas ele tem dificuldade de atravessar a barreira hematoencefálica por ser carregado. E o LPS, alguns trabalhos anteriores mostram que a inflamação provocada por ele pode ser capaz de aumentar a permeabilidade da BHE. Nesse experimento, eles aplicam doses via intraperitoneal nos camundongos no dia 1, 3 e 5, doses que começam em 3 mg por quilo, depois 5 e 7. E nos dias 2, 4, 6, 8, 11, 15 e 22, eles pegam 7 animais em cada um desses dias para realizar os ensaios de permeabilidade da barreira hematoencefálica. Então, no total, foram 7 grupos com 7 animais diferentes. E o protocolo para avaliar a permeabilidade consiste em anestesiar com isoflurano e injetar uma injeção de fluoreto de sódio 4%, é uma injeção intravenosa, intrapeniana, e esperar 30 minutos para que esse fluoreto de sódio possa se espalhar e alcançar o sistema nervoso central. Depois os animais são anestesiados com cetamina e xilazina e perfundidos com a solução salina via intraperitoneal. Então, com a eutanásia, o cérebro pode ser removido e o córtex e o estriado são isolados. O córtex e o estriado, então, são homogeneizados em ácido tricloracético, centrifugados, e então se realiza uma análise fluorométrica para se obter o conteúdo de fluoreto de sódio nesses tecidos, já que a presença dessa substância indica um indicador da permeabilidade da barreira hematoencefálica. Em seguida, no protocolo experimental 2, o objetivo aqui era avaliar o efeito conjunto da administração de LPS e paraquat, e assim estabelecer a dose adequada de paraquat para os experimentos posteriores. Então, o que eles vão fazer é que no dia
que eles vão chamar aqui de dia -6, -4 e -2, são os dias das doses de LPS. Os dias -5, -3 e -1 e 0 são os dias de dose de Paraquat. E a partir do dia 1º, eles vão fazer testes comportamentais de campo aberto e rotarro. E no final de 30 dias, eles vão eutanasiar esses animais para realizar os ensaios bioquímicos e enzimáticos. Aqui o grupo controle, assim como no protocolo experimental anterior, recebe uma solução salina, 0,9% de cloreto de sódio, como controle. Essa solução é o veículo do LPS do Paraquat. E existem aqui 4 grupos de testes diferentes, cada um vai receber uma dose diferente do Paraquat, já que eles estão tentando adequar qual é a melhor dose, né? 1, 3, 5 ou 7 miligramas por quilo. Então, nos dias 1, 9, 15 e 30, após a última administração do Paraquat, é realizados os testes comportamentais, e do dia 30 é eutanásia por decapitação. E o peso dos animais, é bom lembrar que ele é constantemente monitorado, né? Eles vão monitorar periodicamente para fazer a adequação das doses. No terceiro protocolo experimental, o objetivo é comparar o efeito da administração de apenas LPS apenas Paraquat ou do conjunto LPS mais Paraquat. Então aqui existem 4 grupos diferentes: o grupo controle, que vai receber apenas a solução salina, um grupo que vai receber apenas o LPS, um grupo que recebe apenas Paraquat e um grupo que recebe ambos, LPS e Paraquat. Sendo que a dose de Paraquat que eles estabeleceram como a ideal é de 5 mg por quilo. Aqui, a metade dos animais de cada um desses grupos é eutanasiado já no primeiro dia após a última dose de Paraquat. E a outra metade é eutanasiada 60 dias após a última administração, ambas por decapitação. E nos dias 2, 15, 38 e 60 são realizados testes comportamentais. Bom, então quais são esses testes? Primeiro é o teste do campo aberto, que tem o objetivo de avaliar a atividade locomotora e o comportamento exploratório desses animais. Então eles são colocados nesses ambientes, né? Eles utilizaram 2 ambientes distintos, um circular e um retangular. E esse ambiente ele é dividido em vários quadrantes, e basicamente o que se vai analisar aqui é a distância percorrida pelos animais, qual a velocidade média, o número de quadrantes que eles cruzam e o número de vezes que o animal fica sobre as patas traseiras, como indicativo do seu comportamento exploratório. Vamos lembrar que os ambientes são limpos com álcool etílico 10% após a avaliação de cada animal. Depois o teste de rotarro, que tem o objetivo de avaliar a capacidade motora desses animais. Então eles ficam em cima desses cilindros que ficam girando a uma certa velocidade, começa em 5 RPM e vai até 25 RPM ao longo de 6 minutos. E é monitorado aqui a demora para a primeira queda do animal e o número de quedas que esse animal sofre ao longo do experimento. A avaliação do score neurológico de severidade vai considerar diversos parâmetros relacionados a uma tarefa que o animal, algumas tarefas que o animal deve desempenhar nesse circuito, como mostra na imagem aqui. Por exemplo, andar sobre essas traves que têm diferentes diâmetros e conseguir escapar desse circuito. Então existe uma tabela aqui de vários parâmetros que são avaliados, e para cada um desses parâmetros ele recebe uma pontuação: 0 se ele cumprir a tarefa ou 1 se ele não cumprir a tarefa. Depois, quanto maior o número, quanto maior a pontuação, maior é a severidade neurológica. E um outro teste interessante é o da discriminação olfatória e do reconhecimento social. No primeiro, esses animais são colocados numa caixa que é dividida em 2 ambientes. Um com uma serragem nova, que não é familiar para ele, e outro com uma serragem inalterada, é a mesma serragem que ele está acostumado nas últimas 48 horas. Então é monitorado aqui quanto tempo ele fica em cada ambiente. Um camundongo capaz de fazer a discriminação olfatória, ele tende a passar mais tempo no ambiente com a serragem que é familiar para ele, que tem o odor dele, né?
No caso do reconhecimento social, o que se faz é apresentar um camundongo mais jovem para esse camundongo do teste, né? E esse primeiro encontro ele vai ter uns 5 minutos de duração. Então esse camundongo mais jovem ele é retirado, vai ficar 30 minutos fora, e depois eles colocam de novo esse camundongo mais jovem para se encontrar com o camundongo do teste, e eles medem quanto tempo de investigação aconteceu no primeiro encontro e no segundo encontro. Quando esses animais são capazes de fazer o reconhecimento social adequadamente, o tempo de investigação no segundo encontro é muito menor do que o tempo de investigação no primeiro. Bom, por fim, eles fazem diversas análises bioquímicas com o objetivo de avaliar se eles conseguiram reproduzir as condições observadas na doença de Parkinson com esse modelo utilizando LPS e Paraquat, e também avaliar o estresse oxidativo e a disfunção mitocondrial. Então eles vão avaliar uma série de características do plasma sanguíneo e também no estriado e no córtex cerebral. Bom, e por fim, a conclusão do trabalho é que eles não conseguiram estabelecer um modelo bom para estudo de doença de Parkinson a partir da exposição do LPS e do Paraquat, porque eles não conseguiram reproduzir todos os sintomas. Porém, eles perceberam que o LPS de fato aumenta a permeabilidade da barreira hematoencefálica logo nos primeiros dias de exposição, que promove maior neurotoxicidade do Paraquat, consegue adentrar mais no sistema nervoso central. Também observaram lentidão nos animais expostos a LPS e Paraquat e perda de capacidade cognitiva de reconhecimento social e discriminação olfatória. Eles destacam que talvez mais tempo de experimentação seria necessário para que outros sintomas aparecessem. Eles não notaram alterações significativas nas análises do plasma sanguíneo, mas houve redução da atividade da glutationa peroxidase e da NADH desidrogenase, mostrando que pode ter acontecido de fato o estresse oxidativo e também perda de função da mitocôndria. E por último, nos ensaios in vitro, que eu não mostrei aqui por conta do tempo, eles revelaram que o Paraquat consegue potencializar a toxicidade do LPS devido àquele fenômeno de priming da microglia.